Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do Acerte, fala, minha galera das plataformas individuais do professor Alan Vinícius. Olha só, a resolução estratégica de questões, questão de número 53. Vamos que vamos, meu povo, vamos que vamos. Mais uma questão 100% focada em aumento de produtividade e aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Se você ainda não está seguindo o professor Alan no YouTube, já segue, já ativa as notificações, já deixa a sua curtida neste vídeo. Se você está no Spotify, segue o podcast do professor Alan e ativa as notificações. Vamos lá? Vamos resolver a questão de hoje. Olha só, olha só, olha só, é importante você enxergar a forma, a maneira de resolver a questão a partir de um passo a passo, a maneira de resolver a questão de um modo, de uma forma que efetivamente seja um formato eficiente. A partir deste núcleo, a partir desta ideia, nós temos a questão de número 53. Vamos lá, vamos visualizar a maneira pela qual a questão de número 53 ela aparece. Olha só, a descentralização administrativa determina a existência de mais de uma entidade, a principal e a auxiliar, sendo aquela, ou seja, a principal, a responsável por repartir atribuições de natureza política e administrativa para a entidade que está sendo criada. O que a gente precisa visualizar aqui? Sempre seguir qual linha de raciocínio? Sempre. Mas não é às vezes, é sempre. Nós precisamos sempre constituir na nossa mente a existência de um padrão de resolução. Seguindo esta linha de raciocínio, qual é o viés do nosso padrão de resolução? O que é que você vai precisar enxergar para justamente conseguir vencer a questão? Sempre a disciplina, direito administrativo. Dentro deste viés, você vai precisar conhecer o tema. O tema a gente está falando da organização da administração pública e ainda você vai precisar enxergar, entender qual é o subtema. Nós estamos falando da descentralização administrativa. Show de bola, professor. Quando eu falo desta descentralização administrativa, a gente precisa enxergar, e aí é o primeiro passo de alavancagem, é o primeiro passo que você precisa dar, ó, para conseguir vencer o que está na questão. Então, quando eu digo isso, e eu me refiro a uma descentralização no seu viés administrativo, o que você vai precisar enxergar? Que essa descentralização administrativa, ela é vista, ela é visualizada sob uma ótica. E neste cenário da descentralização administrativa, nós vamos raciocinar aqui um ideal. Qual é o ideal? Que este CE vai ser associado por você a uma criação de entidades. Criação, criação de entidades. Então, é o C de criação, é o E de entidade. É o C de criação, é o E de entidade. Então, quando eu me refiro a esta criação, e esta criação é uma criação de entidades, o seu pensamento, a sua forma de pensar precisa ser diferente.
E por que isso? Ó, porque é justamente a linha desse CE que você vai precisar ter atenção. Então, é o C, para não confundir com o CO, conforme nós falamos, por exemplo, na questão de número 52, se você perdeu, vai lá no YouTube ou no Spotify, porque ela está disponível para você, tá certo? Coloca lá a questão de número 52. Então, se é uma criação de entidade, nós temos a entidade já existente, que é a titular da atribuição. Então, essa é a sacada. Eu tenho a entidade 1, que é a entidade principal, e que recebeu a incumbência da Constituição para fazer algo. Então, existe a Constituição, existe a entidade principal. E eu estou diante da criação de uma entidade auxiliar. Por que eu estou falando nessa entidade auxiliar? Porque a Constituição ela não cria a entidade auxiliar, ela cria a entidade principal. E essa entidade principal, tendo uma necessidade, aí sim ela cria uma entidade auxiliar. Note, portanto, que a Constituição ela atribui a quem a titularidade? Ela não atribui à entidade auxiliar. Aliás, ela não tem nem contato com essa entidade auxiliar. Ela atribui especificamente as tarefas para a entidade principal. E a entidade principal, tendo necessidade, ela tem a prerrogativa de criar a entidade auxiliar. Então, aqui eu distribuo uma forma de atribuições e daqui para cá já é uma outra maneira de distribuição. Quando eu falo da entidade principal, eu estou falando de mais de uma possibilidade. A entidade principal pode ser quem, professor? Ah, professor, a entidade principal pode ser, não são todas ao mesmo tempo, tá? Então, eu estou falando da União, ou eu estou falando do Estado-membro, de um Estado-membro, ou eu estou falando de um município, Estado-membro, ou eu estou falando de um município, ou eu estou falando do Distrito Federal. Então, é sempre a visão de um ou. É sempre a visão de um ou, porque não dá para ser todos ao mesmo tempo. Ora, quando eu crio esta atmosfera, você vai precisar enxergar o que talvez você não esteja vendo. Note que aqui eu estou dando a possibilidade dessas entidades criarem suas próprias políticas públicas. Como envolve mais de uma, é uma descentralização, só que essa descentralização é política. Ou seja, eu estou trazendo a possibilidade dessas entidades que estão sendo criadas, que elas criem as próprias políticas públicas. Aí eu estou falando da União, dos estados, dos municípios e do DF. E aí qual é o detalhe? É por isso que você precisa constituir a sua maneira de preparação desta forma que eu estou enquadrando para você. Sabe por quê? Porque assim, o que é que você está construindo? Uma organização efetivamente feita de uma maneira estratégica. E esta organização estratégica de estudos é fundamental, porque quando você faz uma organização estratégica de estudos, naturalmente você correlaciona assuntos. E quando você correlaciona assuntos, você atende ao que a banca está buscando. Então, a gente precisa entender isso. Quanto mais a gente conhecer a banca examinadora, maiores são as suas chances de aprovação. Quanto mais conhecer a banca, maiores serão as chances de aprovação. Então, nesse viés de uma organização estratégica de estudos, o que é que a gente precisa enxergar? Que esta organização estratégica, ela vai me permitir a existência de uma correlação do conteúdo programático. E essa correlação do conteúdo programático vai me permitir ser mais eficiente. Ah, professor, mas eu tento me organizar, mas não consigo.
Eu tento planejar a forma de estruturar os meus estudos, mas hoje eu não tenho essa expertise. Se você hoje tem uma dificuldade em organizar os seus estudos, a maneira mais adequada de você chegar mais rápido aonde você quer é ter uma ajuda profissional, é ter um auxílio profissional. E como é que você pede essa ajuda profissional? Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui, tá certo? Está na descrição desta resolução estratégica e você poderá, pedindo ajuda, alavancar a sua produtividade e a sua performance nos estudos para concursos públicos. Então, este é o meu WhatsApp, manda mensagem dizendo, professor, eu estou com dificuldade em organizar os meus estudos. Como é que o senhor pode me ajudar? Existe um projeto na qual eu desenvolvo a consultoria. Então, aqueles que efetivamente são acompanhados por mim vão ter vão ter, não, os que já são, têm a oportunidade de saber em detalhes o tintim por tintim que fazem todos os dias, tá certo? Fechado? Bacana. Então, é extremamente importante você saber esse passo a passo. Então, a partir desta ótica, o que a entidade principal quer fazer não é criar ou dar a possibilidade da entidade auxiliar criar novas políticas públicas. Então, a palavra administrativa tem um sentido técnico. Qual é esse sentido? Execução de políticas públicas, não é criação. Criação é uma atribuição de natureza política. Atribuição de natureza administrativa é a execução de políticas públicas. Então, neste sentido, neste viés, quando a entidade principal cria uma entidade auxiliar, ela está descentralizando, porque ela está criando uma nova entidade, mas essa descentralização é administrativa. Então, aqui eu só trago atribuição de natureza administrativa e não atribuição de natureza política, porque o objetivo não é que a entidade que está sendo criada ela crie novas políticas, mas sim que ela execute as políticas já existentes. Então, a descentralização determina a existência de mais de uma pessoa jurídica. Perfeito. E a partir do momento que eu estou criando entidades, eu tenho mais de uma entidade, a principal e a auxiliar, sendo aquela responsável por repartir atribuições, é verdade, de natureza administrativa para a entidade criada. Até aí estaria lindo. O problema é que eu falei, repartindo atribuições também de natureza política. E é esse o ponto que vai tornar, ó, gabarito como um gabarito errado. O gabarito errado é justamente por conta desta versão que está aí atribuída ao aspecto ligado a esta descentralização de natureza política, ou seja, característica efetivamente de trazer atribuições de natureza política. Então, isso torna a questão de número 53 como uma questão equivocada. Perfeito? Bacana? Show de bola, professor. Entendi tudo agora. Massa. Para você ainda ter continuidade nesse processo de preparação, é fundamental que você esteja comigo, mas não é agora só, não. É todo santo dia nas minhas redes sociais. E como é que você faz isso? Você precisa utilizar a tecnologia a seu favor. Então, diariamente são postados diversos materiais que vão transformar a sua jornada. Então, primeiro, o YouTube e o Spotify. Tanto o YouTube quanto o Spotify vão permitir que você tenha contato diário, tá? Então, todos os dias, meio-dia e 6 da manhã, você tem acesso a materiais novos no Spotify. 6 da manhã e ao meio-dia. 6 é o podcast, meio-dia é a resolução estratégica de questões. No caso do YouTube, 6 como regra, mas também pode ser em outro momento do dia, o podcast. E ao meio-dia, a resolução estratégica de questões. Semanalmente, nós temos também aulas ao vivo, que acontecem em regra, né? Quartas-feiras, 14h30 e aos sábados, às 9 da manhã. Fechado? Telegram. Telegram
todo santo dia nós temos questões novas. Os horários das questões do Telegram você não pode perder. Então, os horários são esses, tá certo? Então, fica muito atento, muito atenta ao Telegram, porque são questões comentadas em áudio, vão te ajudar pra caramba nessa jornada. Se você precisa hoje efetivamente ter um processo de acompanhamento individual dos estudos, porque você não consegue evoluir, você senta para estudar, mas não sabe o que fazer, e de repente você perde horas e horas pensando em como fazer, é necessário que você mude esse jogo. Porque se você não faz isso, como é que você vai colher resultados? Então, existe efetivamente a necessidade que você tome uma providência. Essa providência, ela é feita a partir da análise individual de perfil estudantil. É o primeiro passo para que efetivamente você possa entender quais são as ferramentas que vão, lhe dar um up em termos de preparação. Se você ainda, neste sentido, está se preparando e deseja aumentar a sua produtividade, a sua performance, não consigo enxergar um aluno que não queira aumentar o número de acertos. Então, você precisa estar comigo no Instagram todos os dias, no qual eu posto dicas diárias sobre aumento de produtividade e sobre aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Se você tem essa necessidade, segue o professor Alan, no Instagram, tá certo? Assim como o Acerte Concursos, curso fundado por mim, no qual eu trago a oportunidade de você ter acesso às minhas dicas de direito constitucional, de direito administrativo, assim como dicas de outros profissionais. Fechado? Então segue o Acerte. Além disso, é fundamental que efetivamente você tenha acesso aos melhores cursos, seja na versão presencial, em Salvador, no Iguatemi, seja na versão online, online com aulas ao vivo, assim como a gente está fazendo aqui, online com aulas gravadas, tá certo? Fechado? Combinado? Como é que você faz para ter acesso a esses cursos, seja de teoria ou seja cursos de questões? Você vai mandar mensagem no 719 8424 4057. Detalhe importante: quando você estiver em contato com a minha equipe, você terá direito, tá? É um meu presente para você, a um desconto especial. Mas para isso você vai precisar usar um cupom, porque eu só concedo esse tipo de desconto para quem é mega comprometido ou mega comprometida. Então você vai indicar para a equipe exatamente o seguinte: já sou aluno ou sou aluna do professor Alan Vinícius na rede social X, ou seja, sou aluna do professor Alan Vinícius no YouTube, sou aluna do professor Alan Vinícius no Spotify, sou aluna do professor Alan Vinícius. Aí você vai dizer exatamente qual é esse local. Perfeito? E assim gostaria de ter acesso efetivamente a um desconto especial, seja nas turmas de teoria mais questões, assim como nas turmas de questões, tá certo? Nós estamos dando alguns cursos muito bacanas com editais que estão iminentes, mas para você saber exatamente quais são esses cursos, manda mensagem neste momento para a minha equipe, tá bom? Segue efetivamente o canal do Professor Alan, ativa as notificações, deixa o seu like, assim você será avisado pelas plataformas digitais quando você tiver acesso a novos materiais. Um grande abraço, estamos juntos e até amanhã com a questão de número 54. Um grande abraço, valeu!